A questão de dividir entre áreas, você pode muito bem argumentar, né? Se você acha que átomos existem e são fatos da realidade. Não, tudo são átomos. Aqui, ó, tudo que a gente vê é átomo. Então, se a física descreve os átomos, a física descreve tudo. Então, para que falar de química? Para que falar de biologia? Se a fotossíntese são só átomos interagindo uns com os outros, claramente a física pode prever a fotossíntese. Bom, em tese, não é absurdo. Agora, em prática, só porque a gente tem uma teoria que consegue identificar o que acontece na menor subdivisão que a gente pode fazer da matéria, não quer dizer que ela pode ser extrapolada para entender como a matéria em conjunto é, interage. Então, por exemplo, não existe nenhum computador no mundo hoje que consegue simular uma molécula de cafeína. A gente tem as equações, só que as equações elas não têm solução analítica. Solução analítica é uma solução que a gente pode escrever no papel, então a gente tem que resolver ela numericamente. O que é resolver numericamente? A gente aproxima uma solução. Então a gente vai lá e divide. Aí é muito técnico, né? Mas tipo, a gente chuta uma solução e daí a gente vai iterando ela várias vezes até a gente chegar mais perto de uma solução, e daí quanto mais vezes a gente repete esse processo, mais a gente chega numa aproximação, e dependendo do problema, você chega a um ponto que a aproximação tá boa o suficiente para você. Tipo, se você precisa construir um avião, você consegue prever o suficiente como que o metal vai se comportar quando submetido ao estresse. E às vezes você nem precisa ir tão para baixo, porque existem teorias, tipo, a engenharia existe antes da física quântica, né? Então a gente tinha que conseguir quantificar a, é, a força dos materiais, a resistência dos materiais, antes de saber que os materiais eram de átomos, né? E a gente só foi descobrir depois que as teorias dos átomos que implicavam nas teorias de força de materiais que a gente conheceu depois. Certo? Então às vezes você nem precisa, tipo, não faz sentido você ir até a menor das subdivisões das coisas para você descrever um fenômeno, apesar que seja possível, e às vezes nem é possível, porque não existe essa conexão entre a menor das subdivisões e um negócio mais macro. Às vezes não existe. Tipo, não pode ser feito. Pode argumentar que ainda não pode ser feito, mas talvez, sei lá, às vezes existem fenômenos emergentes que o reducionismo não pode descrever totalmente, você precisa de uma visão do todo para compreender eles. Enfim, eu acho que isso é uma analogia que se trata muito bem daqui. Se você for pensar toda vez na filosofia do direito, quando você está fazendo um processo de divórcio, sei lá, tipo, ou você vai perder seu tempo, ou, na pior dos casos, você vai fazer merda, sabe? Mas é interessante pensar nisso, porque enquanto você estava falando, me veio a cabeça. A gente fala dia sim, dia não, às vezes dia sim, dia sim, sobre a diferença entre ciências humanas, entre aspas, né? E ciências naturais. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente já tinha clarificado como a preocupação das ciências humanas em geral, quando elas são seriamente empreendidas enquanto modelo científico, né? No sentido de aquisição de conhecimento, no sentido amplo do termo ciência, né? A gente já tinha meio que determinado que elas procuram verdades finais, diferente da ciência natural, certo? Então, isso posto, o direito fica em uma posição muito complicada, né? Porque talvez. Nesse caso, uma coisa que eu me recordei agora nas aulas de processo civil é que no direito tem a verdade real e tem a verdade processual, são Tem coisas quid diferentes. juris e quid factus, não é? Um negócio assim. Isso. Tipo, a verdade dos fatos não necessariamente vai ser a verdade jurídica que foi decidida no processo, por exemplo. Porque tem sempre o que aconteceu e o que você pode provar, né? Exato.
Tipo, a gente nunca vai saber 100% o que realmente aconteceu Não, na hora. mas o que eu digo não é do direito fazer alusão aos fatos, aos fatos da realidade. É de funcionar dentro de si mesmo no sentido de existir uma realidade final do direito, tipo, isso aqui é o que é juridicamente correto. Porque aí se algo fosse ser juridicamente correto, não teria sentido no emprego de diversos códigos para diversas nações ou cidades, ou sei lá o quê. Apesar de que ainda assim poderia ser o caso de você dizer que não, tipo, é juridicamente correto no sentido de que todas se atêm a um determinado mínimo jurídico, que equivaleria a um mínimo ético e tal. Mas o meu ponto é de dizer que é, é, é complicado falar de, é complicado falar e não falar de verdade final no direito da mesma forma que você falaria em filosofia.